Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos aqui no templo reunidos nesta manhã para a reunião, uma celebração da Santa Ceia. Você que está conectado conosco, esteja atento, esteja em oração, esteja cultuando ao Senhor nesta manhã maravilhosa. Nós vamos neste momento fazer uma oração com o nosso irmão cooperador Antônio. Logo em seguida, nossa irmã Cirlei estará louvando um hino. Tenho certeza que Deus tem coisas maravilhosas neste dia para nossas vidas, irmãos. Então estejamos conectados com Deus, estejamos neste dia maravilhoso de domingo que é preparado, separado para o Senhor. Nossas vidas serão abençoadas grandiosamente. Vamos fazer esta oração com o nosso irmão cooperador Antônio. Em seguida, vamos louvar um hino com a irmã Cirlei. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Maravilhoso e eterno Deus, graças, Senhor, nós te damos, Senhor, por esse momento, Senhor, maravilhoso, Senhor, que estamos, meu Pai, reunidos, Senhor, na sua presença. Pedimos, Senhor, a sua bênção, a sua misericórdia sobre nossas vidas, Senhor. Que o Senhor abençoe, meu Pai, os irmãos, Senhor, que não puderam estar aqui, mas estão em suas casas. Que o Senhor possa estar abençoando a cada um, meu Pai. Que o Senhor venha, meu Pai, nos alegrar com sua presença, venha nos renovar nossas vidas, papai. Pai querido, fale conosco, meu Pai, nesta manhã. Renova nossas vidas, Senhor. Nos dê graça, Pai. Nos abençoe nossas vidas, Senhor, para que nós possamos, meu Pai, ter participando, Senhor, da ceia do Senhor com alegria, meu Pai. Obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade, Pai, que o Senhor nos dá de estar na sua casa, Pai, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, irmã Cirlei estará louvando com o hino. Em seguida estaremos fazendo uma leitura da palavra do Senhor. Paz do Senhor, irmãos.
Graças a Deus. Deixa Deus fazer. Com certeza Deus está fazendo uma grandiosa obra em nossas vidas. Acredite, confie, descanse o coração em Deus, pois Ele tem cuidado de nós. Glorificado seja o nome do Senhor. Queridos, vamos fazer uma leitura da palavra do Senhor em João, evangelho que escreveu João, capítulo de número 6. Vamos ler o versículo de número 32 ao versículo de número 40. Você que está em posse da Bíblia, da palavra do Senhor, abra aí em João, capítulo 6, versículo 32 ao versículo de número 40, que nos diz assim a palavra do Senhor. Disse-lhes Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés que vos deu o pão do céu, mas é meu Pai quem dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá a vida ao mundo. Disseram-lhe: Senhor, dá-nos sempre deste pão. Então Jesus lhes declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Como, porém, eu vos disse, vós me vistes e contudo não credes. Todo aquele que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora, pois eu desci do céu para fazer não a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum de todos aqueles que ele me deu, mas o ressuscite no último dia. Pois a vontade de meu Pai é que todo aquele que vê o Filho e nele crê tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Graças a Deus, uma palavra maravilhosa, que possamos crer sempre, jamais desfalecer, porque Jesus, Ele é o Filho de Deus, com certeza voltará a buscar a sua igreja, com certeza está nos assistindo, está intercedendo por nós, com certeza está cuidando de nós, de nossa família. Irmãos, nunca desfaleça, sempre creia e tenha esperança em Jesus, pois Ele renova nossas vidas a cada manhã, amém? Nossa irmã Érica estará louvando com o hino, em seguida estaremos ouvindo o pastor Flávio com a palavra do Senhor. Os irmãos podem assentar em nome de Jesus. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor, amém?
pela via dolorosa ao Calvário a morrer, pela via dolorosa, triste via em Jerusalém, os soldados abriam caminho a Jesus, mas o povo se aproximava para ver o que levava aquela cruz. Pela via dolorosa, que é a via da dor, como ovelha veio Cristo, Rei e Senhor, e foi Ele quem quis ir por amor a ti e a mim, pela via dolorosa ao Calvário a morrer. O sangue que hoje nos limpa pela fé deixou seu sinal em Jerusalém. Pela via dolorosa, que é a via da dor, como ovelha veio Cristo, Rei e Senhor, e foi Ele quem quis ir por amor a ti e a mim, pela via dolorosa ao Calvário a Aleluia. Amém. Todos, a paz do Senhor Jesus. Você que me acompanha no seu lar, onde quer que esteja, com certeza Deus tem uma bênção para mim e para você. Vamos fazer uma leitura em Mateus, capítulo 18, versículo 21 a seguir. Mateus, capítulo 18, versículo 21 a seguir. Nós falamos aqui da Igreja Assembleia de Deus, Jardim Olímpico, a qual nesta manhã nós estamos participando de um culto de Santa Ceia do Senhor, a qual nós temos o privilégio, a honra de poder participar desse memorial sagrado que é a Santa Ceia do Senhor. Mateus capítulo 18, verso 21 a seguir diz assim: Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7 vezes? Jesus lhe disse: Não te digo que é até 7, mas 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus pode-se comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E, não tendo ele como pagar, o seu senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos e fosse vendido com tudo quanto tinha,
para que a dívida lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiros, e lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: Paga-me o que me deves. Então o seu companheiro, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe, dizendo: Seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, constritaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: Servo malvado, perdoei-lhe toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E, indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoares cada um dos seus irmãos as suas ofensas. Amém? Hoje nós estaremos falando sobre perdão. Perdão é um dos maiores milagres que nós vemos acontecer. Eu falo milagre porque não é sempre que se alcança o perdão, não é sempre que tem o perdão. O perdão é um ato que o homem é movido de íntima compaixão através do Espírito Santo de Deus para que possa perdoar. Por isso não é fácil. Perdão é um sinal de perca, porque muitas vezes nós não queremos perdoar, ou às vezes até falamos que perdoamos, mas aquilo fica dentro do nosso coração, e muitas vezes nós não liberamos o perdão, não perdoamos, e muitas vezes sofremos consequências e sofremos certas dificuldades a qual nós passamos no nosso dia a dia, em nossa vida, em nosso ministério, em nosso lar, na família, no emprego, no estudo, muitas vezes por falta de perdão. E o perdão só é adquirido através do Espírito Santo de Deus, porque uma pessoa que perdoa é como se fosse uma perca. Ora, como é difícil nós perdermos, como é difícil nós perdermos. Se nós temos um dinheirinho que seja R$1, quando uma moedinha cai no chão, nós ficamos procurando, querendo, nós não queremos perder. Ninguém quer perder nada. Todos nós vivemos num mundo que nós queremos ganhar e ter a razão, e ter direito isso, ter direito aquilo. E muitas vezes, quando nós temos que perdoar, nós abrimos mãos de algo que nós deveríamos ter. Quem sabe eu, quem sabe você fala, mas eu tenho direito, eu fui certo, eu fiz aquilo outro, eu tenho direito. E muitas vezes nós queremos a justiça, e nós colocamos a justiça à frente do perdão. Deus é justo, sim, Deus é justo, mas Deus é perdoador, Deus é misericordioso, Deus é bondoso. E aí nós vemos Pedro perguntando para Jesus: quantas vezes devemos perdoar uma pessoa, um irmão, durante o dia? Era costume entre os judeus que se achavam bom, perdoar 3 vezes ao dia. E Pedro, querendo se colocar, faz uma questão a Jesus: e 7? É mais que o dobro do que os judeus nos manda perdoar? 7 vezes ao dia eu devo perdoar? Quem sabe ele estava esperando uma resposta de Jesus, falando: não, você é muito bom, você perdoa mais do que está determinado pela lei, você é muito bom, você é um homem bondoso. Jesus não fala assim. Jesus fala que é 7 vezes 70 vezes.
ele não está querendo referir-se a número ou a quantidade, mas ele estava referindo ao perdão tem que estar constante em nosso coração. Porque uma pessoa qual é tomada pelo Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Deus fala com que ela se transforme numa pessoa perdoadora. Então ela já não vê mais a ofensa do seu irmão, ela não vê mais a ofensa do inimigo, de alguém que veio prejudicá-la, ela. Por que Jesus fala 70 vezes 7? Ora, se é difícil perdoar uma vez por mês, e Jesus está falando 490 vezes no dia, é porque nós temos que ter um coração contrito, não desejando uma justiça ou um mal. E muitas vezes nós nos colocamos diante de Deus e queremos que as pessoas, eu perdoo, mas ela vai ter que pagar pelos erros dela. Ora, eu já, quem sabe até posso até perdoar, mas eu já não me estou colocando um coração contrito, eu já estou colocando como juiz, examinando e dando uma sentença para aquela pessoa. E quem nos colocou como juiz para julgar o que uma pessoa merece ou deixa de merecer? O perdão é espontâneo e vem de dentro do nosso coração, é quando nós somos movidos pelo Espírito Santo de Deus. Por isso eu digo que o perdão é um dos maiores milagres que nós podemos realizar. E isso está disponível para mim e para você. Quando uma pessoa ofende você, venha te prejudicar, maltratar, maldizer, e você ainda perdoa essa pessoa. Eu quero dizer que por meios próprios nós não faríamos isso, mas através do Espírito Santo que habita em mim e habita em você, que nós possamos liberar esse perdão para essa pessoa e viver uma vida voltada ao Espírito Santo de Deus. É somente uma pessoa tomada pelo Espírito Santo de Deus que ela pode liberar o perdão. E aí Jesus fala sobre isso, sobre o perdão para Pedro, e ele conta uma parábola do credor, e eu chamo essa parábola, eu chamo da graça e da responsabilidade de cada um. Nós vivemos no tempo da graça? Sim, vivemos no tempo da graça. Deus perdoa? Deus perdoa, sim. O principal milagre é o perdão, mas nós vivemos no tempo da responsabilidade também, visto que a oração do Pai Nosso, da mesma maneira que perdoares os vossos irmãos, assim vos serei perdoado. Então existe uma responsabilidade à questão do perdão. E Jesus conta essa parábola e ilustra, para que assim os discípulos, para que eu e você possamos entender melhor o que é o perdão, a maneira de perdoar e como se deve acontecer o perdão. Falar que perdoa, falar que está perdoado é fácil, é muito fácil. Mas isso muitas vezes remói o nosso coração e nós ficamos meditando e falando, mas eu tinha direito a uma resposta, eu tinha direito àquela dívida que aquele irmão não pagou, aquele irmão tinha que se retratar e falar ao contrário, tinha que fazer isso e fazer aquilo, ou me indenizar, ou mover uma ação reparadora por aquilo que ele falou, por aquilo que ele fez, ou aquela dívida que não foi paga, por a sua ofensa. E muitas vezes nós esquecemos que mesmo sem querer nós ofendemos alguém da nossa família, um irmão, um amigo, ou mesmo no trânsito. Muitas vezes nós tomamos a frente de alguém e achamos que nós estamos com o direito, com a razão, e nós podemos fazer o que nós queremos. E muitas vezes nós somos juízes da nossa ação, esquecendo que nós somos regidos pelo Espírito Santo de Deus. E a maior dádiva que nós temos é de perdoar, porque se nós perdoamos, nós nos comparamos à doutrina de Deus, que Ele veio nesse mundo para perdoar os nossos pecados, e nós temos que ser imitadores e temos que perdoar o nosso irmão. E aí essa parábola que Jesus conta, havia um rei que tinha os seus servos, e os servos seus conservos, e assim é designado, e esse rei vai prestar conta ao seu servo, e ele chega perante o seu servo, que devia
10.000 talentos. E esses 10.000 talentos seriam 35 quilos de ouro ou de prata. A Bíblia não refere o valor, mas se nós transformássemos em dias, seria muitos dias. Seria impagável tudo aquilo que ele devia ao seu rei. E o seu rei presta conta para com ele, e ele não tinha como pagar, e o rei fala que tem que ser vendido ele, a sua esposa, seus filhos e tudo quanto ele possuía. Como disse, é difícil nós perdermos R$1. Imagine você perder a sua família, perder o seu filho, perder os seus bens e ainda servir como escravo. Aí fica difícil para mim e para você. Mas esse servo, ele se prostra perante o seu Senhor, reconhece a sua dívida e pede misericórdia e perdão. E esse rei bondoso perdoa a sua dívida e libera a sua família, libera os seus filhos e seus bens. Porque muitas vezes nós sofremos, a família nossa passa por dificuldade, nós passamos por dificuldade, e muitas vezes estamos com o coração amargurado, contrito, muitas vezes porque nós erramos, sim, nós erramos, mas o pior erro que eu e você podemos fazer é não liberar o perdão para o nosso irmão, para a nossa irmã. E aqui esse rei libera o perdão, e aquela dívida que era impagável foi quitada, e aquele homem sai. E quando ele sai, ele encontra o seu conservo, a qual ele devia 100 dinheiros ou 100 denários. Não era uma dívida impagável. 100 denários seriam, ou 100 dinheiros, seriam 100 dias de um trabalhador. Então dava para se pagar cerca de 3 meses e pouquinho, ele trabalhando, ele pagava. E quando ele cobra, veja a maneira que ele vai para cobrar o seu conservo: sufocando-o, espremendo, apertando-o, colocando ele em dificuldade. Ele cobra aquela dívida do seu conservo. O seu conservo não nega a dívida, ele não negou o que devesse, mas ele pediu pela misericórdia que ele ia pagar tudo quanto ele devia. Mas o seu servo, aquele, pega e manda encerrá-lo numa prisão e condena. Não houve misericórdia, não houve compaixão daquele conservo, e ele foi lançado na prisão para que pagasse. Porém os outros conservos que ali estavam, indignados daquilo, vai e conta ao rei o que se passara. E o rei, olhando, fala: mas eu perdoei a dívida dele e ele não perdoou. E manda chamar o seu servo e conta para o seu servo: você devia para mim 10.000 talentos e eu perdoei 10.000 talentos. E este homem devia apenas 100 denários, 100 dinheiros, e você não perdoou este homem. Você não teria que usar de misericórdia para com esse homem, como eu usei de misericórdia para contigo? Às vezes nós não olhamos a maneira como nós tratamos uma pessoa, não olhamos quantos erros nós já fizemos e quantas vezes nós fomos perdoados, e nós esquecemos que alguém nos perdoou, e o próprio Jesus nos perdoou os nossos pecados. E hoje, se nós somos salvos, se vamos participar da Santa Ceia do Senhor, porque um dia Jesus morreu na cruz do Calvário por mim e por você, para perdão, para remissão dos meus e dos seus pecados. E às vezes nós fazemos conta de algo do nosso irmão e da nossa irmã e não perdoamos. Ora, esse servo, ele fez conta de 100 dinheiros ou 100 dias de serviço. E se transformarmos a conta desse servo, a qual ele devia para o seu rei, transformando os 10.000 talentos, dariam 164.000 anos ele teria que trabalhar. Como ele ia conseguir trabalhar 164.000
anos, Ele nunca poderia pagar. Eu nunca poderia pagar os meus erros. Eu não sou merecedor de estar nesse caminho. Eu não sou merecedor de pertencer a Cristo. Eu não sou merecedor de participar da Santa Ceia. Eu não sou merecedor de estar nessa igreja. Eu não sou merecedor de dizer que sou salvo. Mas um dia foi alcançado por aquele Jesus que me perdoou. Por isso eu tenho que rever a circunstância do meu dia a dia, o que eu justifico por ofensa ou não ofensa. Então meu coração tem que ser transformado. Se eu fui perdoado de uma dívida tão grande, como eu não perdoarei o meu irmão? E às vezes nós nos colocamos algo que nós referemos por justiça. Isso acontece muitas vezes no meio do cristão. Quando nós levamos a palavra de Deus para uma pessoa que não conhece a Cristo, que não teve um encontro como eu, como você ainda, ele se prostra diante de Deus e vem dizendo que ele é errado, que ele está arrependido, e ele se desmancha perante a presença de Deus e recebe perdão. Mas muitas vezes eu e você, porque seguimos uma linha melhor, porque achamos que os nossos passos, os nossos conceitos é um pouco melhor, e nós ficamos comparando nós a outras pessoas, e muitas vezes isso fica difícil de nós liberarmos o nosso perdão, e aí nós começamos a fazer comparações. A minha maneira de viver é melhor que a maneira do fulano, então ele está errado, e eu começo a julgar essas pessoas, porque eu acho que eu sou bom, porque eu acho que eu sou melhor, e nós erramos muitas vezes nesse comparativo, e comparamos o nosso eu com aquela pessoa que muitas vezes nos ofendeu. Ora, as parábolas que nós vemos, inúmeras parábolas aqui, quase todas elas são comparativos, mas os comparativos que colocam são comparativos de uma dívida que não se pode pagar. A minha dívida, o meu pecado, eu não poderia pagar, mas Jesus pagou por mim. E às vezes eu não consigo perdoar o meu irmão porque ele disse algo que me ofendeu. Quem sabe até foi por circunstâncias a qual ele nem no coração dele estava, mas sem querer ele falou uma palavra que me ofendeu. E às vezes eu não consigo perdoar e nem mesmo vou procurar o meu irmão para saber se ele falou mesmo ou não falou. Eu já coloco no meu coração que eu sou melhor que ele vai ter que pagar, e isso vai ter que ser justo, e começo a querer fazer o papel de juiz e decretar a minha justiça, porque eu faço, ele tem que fazer. Imagine se Jesus na cruz do Calvário falasse: você vem aqui morrer por você, mas ele não fez, ele morreu por mim e por você, ele nos redimiu de nossos pecados, de nossas dívidas, e assim nos colocou em nosso lugar, apagando tudo aquilo que estava no nosso coração. Por isso que eu digo, irmão, não é fácil perdoar, não é fácil. Perdoar é um milagre, porque nós, às vezes, nós temos o direito, porque nós não erramos, porque nós não fizemos aquilo que era errado, mas alguém falou e nós queremos decretar uma justiça, queremos que faça justiça. Deixa Deus fazer, deixa Deus conduzir. Não se preocupe que Deus está cuidando de mim e de você, Ele conhece. Nós não somos daqui, o nosso reino é na mansão celestial. Ele está vendo o que você fez, o que eu fiz. Não queira se justificar, não queira apresentar as suas defesas e muitas vezes maltratar. Libere o perdão, ande com o coração contrito. Isso é muito difícil porque tem pessoas que não perdoam nem a si mesmo. Às vezes nós erramos. Eu creio que eu sou o que mais erra aqui. Eu erro, e às vezes eu fico pensando, mas eu poderia ser melhor, mas eu não sou. Eu poderia fazer mais, mas eu não faço. Eu poderia errar menos, mas eu não consigo. E às vezes nós não liberamos perdão, às vezes nós ficamos com o coração tão amargurado que nem a nós mesmos nós nos perdoamos por aquilo que nós fizemos. E isso vai tomando conta do nosso coração e vai entristecendo a nós e entristecendo a Deus. Porque se nós somos morada de Deus, nós temos que ter um coração contrito, voltado a Deus, com um coração puro. Nós erramos, eu erro,
E eu venho pedir perdão à igreja, pedir perdão aos ouvintes, aos irmãos que aqui estão, porque eu erro e erro muito. Até procuro fazer, mas muitas vezes a nossa força não alcança. Mas o coração tem que estar voltado a perdoar. Perdoa a si mesmo, meu irmão, pelo seu erro, por aquilo que você fez. Quem sabe você fez, você não sabia o que estava para acontecer. A intenção talvez seria boa, mas você errou. E muitas vezes nós não conseguimos liberar o perdão para nós mesmos. E mais difícil quando alguém nos ofende e nós queremos a justiça, e queremos isso, queremos aquilo. E aí quando Jesus fala para Pedro, o nosso coração tem que estar voltado. Não pode ter amargura, não pode ter tristeza, não pode ter rancor e sensação de vingança. De maneira nenhuma, o nosso coração tem que estar contrito, perdoando, fazendo com que aquela pessoa não venha sofrer e nós não venhamos sofrer, porque a falta de perdão na parábola aqui trouxe prejuízo para aquele homem, para a esposa, para os filhos e os seus bens. Às vezes nós, com o coração contrito, nós não vamos bem no nosso estudo, nós não vamos bem no nosso trabalho, nós não vamos bem na igreja, nós não vamos bem em nosso dia a dia, porque muitas vezes nosso coração está cheio de amargura, falta de perdão, falta de liberar o perdão para o nosso irmão, para a nossa irmã, e perdão até para si mesmo, e nós ficamos nos culpando pelos erros que nós cometemos. Perdoe você mesmo, libere o perdão, saiba que Jesus perdoou a mim e perdoou a você, e Ele quer que nós sejamos cheios do Espírito Santo de Deus, para que nós possamos perdoar. Não é fácil? Não é fácil, porque eu tinha direito. Ora, quando alguém deve para uma pessoa em dinheiro, nós queremos receber, nós fazemos conta, mas quando aquela pessoa não paga, nós nos entristecemos e ficamos muitas vezes querendo que aquela pessoa pague por aquilo. Não pago eu, mas ela vai pagar, e aquele senso de justiça. Não é assim que Deus nos ensina. E como nós vamos fazer? Isso é do homem. É somente nós enchendo o nosso coração do Espírito Santo de Deus. Por isso a Bíblia diz: enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Deus é amor. Quando o amor vem tomar conta do nosso coração, aí nós não nos ofendemos mais. Pode o irmão falar mal, pode a irmã falar mal, pode ter um prejuízo, mas nós não temos um coração de vingança, de justiça, nós temos um coração perdoador, e não importa quantas vezes o irmão ofendeu, nós temos que perdoar. Ora, eu tenho uma experiência, eu contribuía com o irmão na obra do Senhor, e o irmão fazia a obra do Senhor, porém ele tinha algumas falhas, talvez menos que eu seja mais falho do que ele, e eu contribuía financeiramente com aquele irmão, e um dia eu vi as falhas na vida dele, e eu parei de contribuir financeiramente com aquele irmão. Aí um dia Deus falou comigo: o que é melhor, dar ou receber? Você não tem falha? Aí Deus falou muito forte comigo, eu voltei a contribuir, e aquilo foi uma bênção para mim, uma bênção na minha vida espiritual, na minha vida financeira, porque eu voltei a contribuir com uma pessoa falha. Sim, era falha, mas fazia a obra de Deus, e eu parei de contribuir porque eu vi uma falha naquele irmão, no meio que ele estava, e eu voltei a contribuir, e Deus me abençoou grandemente, e eu tive alegria no meu coração. Por isso, meu irmão, minha irmã que nos escuta nessa hora, libere o perdão e venha sentir a presença de Deus. Venha um coração contrito, se encha do Espírito Santo de Deus. Não se amargure por direito, por deveres, por obrigação. Não se compare. Se compare a Cristo. Se compare a Ele. Não se compare comigo que sou falho. Não se compare com os irmãos, com as irmãs. Se compare a Cristo, o que Cristo fez por você. Por isso eu peço nessa hora, vamos orar, para que Deus tenha misericórdia de mim e de você, que nós vamos participar desse memorial sagrado, a qual é a Santa Ceia do Senhor. E crendo em Deus, você
que muitas vezes não liberou o perdão, quem sabe liberou até da boca para fora, mas que o seu coração possa ser movido de íntima compaixão através do Espírito Santo de Deus. É só Deus que pode fazer essa obra. Também vamos orar aqui pelo irmão Aparecido Viana, que fez aniversário sexta-feira. Também oração. Rosângela e família, vamos estar orando e pedindo que Deus tenha misericórdia. E nessa oração, se você tem algo para pedir perdão para Deus, peça perdão para Deus. Com certeza Deus vai perdoar e liberar o perdão para todos nós, porque aquele que perdoa será perdoado. Vamos orar. Senhor meu Deus e meu Pai, eu creio, Senhor Jesus, na Tua palavra que é viva, eficaz e poderosa, Senhor Jesus. E aqui foi ministrado, Senhor, essa palavra de perdão, Senhor, de graça, de responsabilidade, Senhor. E a minha responsabilidade para com o meu irmão é perdoar ele, Senhor. Só assim, Senhor, serei perdoado, Senhor. Por isso eu lhe peço, Senhor, que perdoa, Senhor, as minhas ofensas, as minhas falhas, que são inúmeras, Senhor, incontáveis as minhas falhas, Senhor Jesus. Eu sei que eu devo, Senhor, para Ti, e também sei que eu nunca vou poder pagar, Senhor, o que o Senhor tem feito por mim, Senhor. Mas diante de Ti, Senhor, eu me coloco na Tua presença e peço perdão pelas minhas falhas, Senhor. E a igreja, Senhor, a qual pertence a Ti, também pede perdão, Senhor, e quer participar desse memorial sagrado que é a Santa Ceia do Senhor, que nós possamos ser redimidos do nosso pecado, das nossas ofensas, Senhor. E assim, Senhor, esteja abençoando a cada um. Também, Senhor, esse pedido de oração a qual foi mencionado, que o Senhor esteja abençoando, Senhor, abençoando aquele irmão, aquela irmã, Senhor, que no decorrer desse dia estará participando da Santa Ceia do Senhor. Que o Senhor esteja abençoando e perdoando a cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Pastor Amarildo, na sequência, ministrando a Santa Ceia do Senhor. Glória a Deus. A paz do Senhor aos irmãos presentes, os irmãos que estão nos seus lares, nesta manhã, com muita alegria, nós estamos aqui mais uma vez para, juntamente com os irmãos, ou seja, distantemente dos irmãos, os irmãos lá na sua casa e nós aqui celebrando a ceia do Senhor, mas os nossos corações estão juntos, para a glória de Deus. Culto de Santa Ceia, celebração da Santa Ceia, sempre é no segundo domingo de cada mês, mas devido aos problemas que estamos passando, conseguimos ainda fazer dentro deste mês para a honra e a glória do nosso Deus. Desta forma, mas eu quero dizer, meus queridos irmãos, que a comunhão com Cristo não depende da nossa presença física, não depende da nossa aparência, e sim da comunhão e de que forma nós estamos diante do nosso Deus. Glória a Deus. Vamos fazer uma leitura bem conhecida pelos irmãos, que sempre têm feito, que fala declaradamente o que Cristo requer da sua igreja e o significado verdadeiro da ceia do Senhor nesta manhã, que está registrado em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23, alguns versículos da palavra do Senhor, que diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei isto é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice, porque o que come e bebe indignamente
come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para que não sermos condenados com o mundo. Glória a Deus. Até aqui somente. Por causa disso, há muitos fracos e doentes que tomam a ceia do Senhor indignamente, como nós ouvimos a palavra nesta manhã pelo nosso pastor. Temos que perdoar, temos que amar de uma forma muito grande, assim como Cristo amou a sua igreja, para que nós possamos andar em comunhão com Deus. A Santa Ceia, meus queridos, é algo muito importante na nossa vida. Por isso que é importante, mesmo com dificuldade, mesmo distante, nós estarmos fazendo a celebração da ceia. Ela tem um significado maravilhoso para nós. Lá naquele dia que Cristo reuniu aqui os seus discípulos numa casa e fez a ceia e instruiu a eles de que forma teriam que fazer, a importância relacionada naquela época é muito grande. Ela era um memorial da morte no Calvário de Cristo para redimir o homem do seu pecado, dos seus erros, para fazer com que o homem visse a forma que ele andava. Então, ali era uma vez diante da morte salvífica de Cristo, o homem era perdoado. Uma vez que ele aceitasse aquele sacrifício que ele estava prestes a concluir, o homem era perdoado. Lá no passado ela tinha essa significância tão grande e tão maravilhosa para os seus discípulos, a qual Jesus estava falando para aquele povo daquela época, daquela geração que estava vivendo. Então ele estava fazendo ali aquela ceia para que eles entendessem a importância de cear, de estar à mesa em comunhão com Cristo e em comunhão com a igreja. Hoje, nos dias de hoje, nós vemos também a importância desta Santa Ceia para a igreja na atualidade, a comunhão que nós vivemos com Cristo diariamente e também a comunhão que nós vivemos com a igreja todos os dias. É importante nós lembrarmos, quando nós pegamos neste pão, quando nós pegarmos neste cálice, nós lembrarmos que lá no passado alguém derramou um sangue, alguém foi morto por minha causa. Eu não posso esquecer disso em momento nenhum algum. A Santa Ceia é um ato de ação de graça, agradecimento pelo que Deus fez por nós, porque Cristo fez pela igreja. Então nós sempre temos que estar lembrando, não podemos cair no comodismo, achar que isso aqui é uma tradição, como viviam os anciãos lá no passado, os escribas, os fariseus. Eles tinham certas coisas como tradição, mas isso para nós é um ato de comunhão e que tem que ser vivida todos os meses, todos os dias, todas as horas em nosso coração, até que o Senhor Jesus venha buscar a sua igreja. Então nós temos que ter uma importância muito grande, meu querido, da Santa Ceia. Hoje, uma Santa Ceia diferente, nunca vivido por nós obreiros, nunca vivido pelo nosso pastor, por crentes mais velhos aí de fé, nunca vivido uma ceia desta forma. Uma igreja vazia, meia dúzia de irmãos e os demais lá na sua casa participando. Mas como eu disse no início, meus queridos, a comunhão não está na presença física nossa, a comunhão está no nosso espírito, na nossa alma com Cristo. Aonde nós estivermos, nós temos que estar em comunhão, estar preparado para participar deste ato maravilhoso, deste ato simbólico que este pão significa o corpo de Cristo, o sangue de Cristo nesse cálice. Então nós temos, aonde nós formos, nós temos que estar com esse mesmo propósito, com esse mesmo pensamento. Como nós vimos hoje na mensagem de ontem à noite, que os intempéries da vida, irmãos, não tire isso de nós, a nossa comunhão, que a mentira, por mais pequena que seja, ela é mentira, que ela não tira de nós a comunhão com Cristo, que a falta de perdão, irmãos, que tem que ter na nossa vida todos os dias, ou 70 vezes 7, ou 490, ou 1000 vezes, nós temos que perdoar. Não é a quantidade, mas a disponibilidade de perdoar tem que estar no nosso coração todos os dias. É isso que faz a diferença de nós, quando nós tocamos no corpo de Cristo, quando nós tocamos no cálice de Cristo.
É isso que faz. O pastor não está vendo ninguém nesse momento, não viu durante a semana, durante o mês. Como que nós vamos saber, irmãos, quem está preparado para participar da ceia? Por isso sempre é pregado que não é dessa forma que nós tomamos ceia, mostrando para as pessoas que nós estamos em comunhão, mostrando que nós somos melhores que os outros, não. Nós temos que estar preparados no nosso íntimo, do nosso coração, todos os dias, perante o nosso Cristo, perante os nossos irmãos, preparado, como diz a leitura que nós lemos aqui, nós temos que estar preparado, porque se nós não estivermos, irmãos, e levarmos isso como algo sem importância, nós podemos cair nesse versículo que Cristo disse, por causa do ato errado, irmãos, há muitas pessoas que dormem, por causa de tocar no corpo de Cristo indignamente, irmãos, há muitas pessoas fracas, muitas pessoas paradas na fé, muitas pessoas se desviando, porque não têm dado a importância real que deve dar a esse ato de santa ceia. Você está aí na sua casa, mas eu creio que você está preparado. Você perdoou o seu irmão, você amou o seu irmão, você não mentiu, você agiu corretamente diante de Deus, então eu creio que você está preparado. Eu não vi, o pastor não viu, mas Cristo viu a sua vida durante todos esses dias que você está aí na sua casa, distante das pessoas, distante da sua família, porque você está cumprindo o distanciamento decretado pelas autoridades. Mas você está distante, mas você está próximo de Cristo, você está próximo dos seus irmãos, através do seu coração e através da sua vida e da sua fé. Tudo isso, irmãos, não teria sentido se nós não andasse segundo o que Cristo determinou para nós andarmos, em comunhão com Ele, em obediência, que a nossa oração ela tem que ser genuína diante de Deus, a nossa fé e a nossa obediência, irmão, ela tem que ser verdadeira diante de Deus, e não algo supérfluo, algo disfarçado, não, ela tem que ser verdadeira para a honra e a glória do nosso Deus. É assim que a igreja vai subir para o céu. É assim que nós vamos estar diante de Deus, irmãos, naquele dia, no futuro, onde a Santa Ceia tem um significado muito grande, onde nós vamos cear com Cristo nas mansões celestiais. Veja bem, irmãos, o que nos motiva a ser fiel a Deus? O que nos motiva, irmãos, a ser fiel aos nossos irmãos, à nossa família, ao nosso pastor, à nossa igreja, ao nosso ministério, porque Cristo morreu na cruz do Calvário para nos dar a eternidade. Hoje celebramos a Santa Ceia fisicamente, mas vamos celebrar a Santa Ceia, irmãos, lá no céu de glória, lá juntamente com Cristo. Ele mesmo vai nos servir, Ele mesmo vai estar conosco naquela ceia maravilhosa. Então fique para você a importância do ato da Santa Ceia, a importância desse momento de comunhão para com a igreja e para com os irmãos, para a honra e a glória do nosso Deus. Peço ao pastor segurar aqui. Aqui está o pão, simbolizado o corpo de Cristo, aleluia, que foi moído pelos nossos pecados lá na cruz do Calvário. Um simples pão, mas nós vamos orar, irmãos, isso tem um significado muito grande, o corpo de Cristo, para que nós não esquecemos o que significa isso na nossa vida. Oremos pelo pão. Senhor nosso Deus, Pai querido, nós louvamos a Ti, Senhor, porque nos tem dado, Pai, o privilégio de poder participar da comunhão com Cristo, Senhor, porque nós reconhecemos em Ti aquele sacrifício que foi por mim, que foi pela igreja. Senhor, aqui está esse pão, simbolizado a carne de Cristo, o corpo de Cristo moído lá na cruz do Calvário, Senhor, deslacerado pelos meus erros, pelos meus pecados. Por isso hoje eu reconheço, Senhor, que este pão, ao comermos, Senhor, eles terão um significado no seu corpo, pelos meu pecado, pela sua morte, pela minha vida, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, eu te agradeço e consagramos este pão, Senhor, nesta hora, em nome de Jesus, amém e amém. Serviremos o pão, que está o corpo de Cristo, aleluia, está o corpo de Cristo.
Aleluia, Jesus. Aleluia. Aqui está esse cálice, queridos irmãos, este suco de uva, simples, mas representando aqui o sangue de Cristo derramado lá na cruz do Calvário por nós. Aquele sangue que desceu naquela madeira, escorreu até o chão. Jesus morreu esvaído, sem sangue no seu corpo. Aquele sangue que derramou por toda a humanidade. E hoje a igreja de Cristo, irmãos, ela reconhece esse ato de Cristo, esse sangue, como um sangue da nova e eterna aliança para a vida dos crentes, para a vida daqueles que creem em Cristo. Oremos pelo cálice. Senhor nosso Deus, aqui está o cálice, Senhor, aqui está esse suco, ó Deus, simples, mas representado aqui, Senhor, o teu sangue derramado lá na cruz do Calvário, pelos meus pecados, Senhor, pelos pecados da humanidade, que hoje, Senhor, alegremente estamos aqui nesta igreja, celebrando, consagrando, Senhor, para que a sua igreja logo mais participe, Senhor, deste cálice consagrado, uma nova e eterna aliança, Pai, da sua igreja na face da terra. Vivemos dias difíceis, Senhor, mas não largamos a nossa fé e a nossa comunhão. Passamos por dificuldade, mas nós cremos que este sangue tem um significado muito grande, que foi derramado por nós, Senhor, porque neste momento nós consagramos este suco, Senhor, como sangue do Senhor que foi derramado por nós na cruz do Calvário. Aleluia, glória a Deus, amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Senhor nosso Deus e Pai, Senhor, nós te louvamos, ó Deus, porque Tu és fiel para conosco. Não é fácil, Senhor, nos dias que vivemos, Senhor, não é fácil, Senhor, mas o Senhor nos fortalece, Pai, diante das lutas, das dificuldades. Senhor, mas o Senhor sustenta essa igreja, Senhor, do Jardim Olímpico, que tem lutado, Senhor, e não tem arredado os pés de Ti, Senhor. Nesse dia, Senhor, nesta manhã aqui estamos, consagrando, Senhor, este vinho, este pão. Como é difícil para nós, Senhor, ver a Tua igreja vazia, mas como é alegre em nosso coração saber que há uma igreja invisível, Senhor, que adora a Ti em espírito e em verdade, que está constantemente, Senhor, diante de Ti, apresentando a sua vida em sacrifício vivo e santo e agradável a Ti. Senhor, meu Deus, abençoa a Tua igreja que vai participar logo mais, Senhor, deste ato. Senhor, aqueles que estão vindo com seus carros, que estarão aqui na igreja, recebendo, Senhor, e participando do Teu corpo e do Teu sangue. Nesta manhã gloriosa, Senhor, onde ficará na história da igreja, uma manhã diferente, uma santa ceia diferente, mas com uma importância muito grande para o Teu povo, Senhor. Por isso eu Te agradeço, Te louvo e Te dou graças, Senhor. Continua abençoando, estando conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Amém e amém. Estaremos servindo os irmãos aqui no templo e também os irmãos que estarão chegando, e estaremos servindo a cada um conforme eles vão chegando. Não podemos ter aglomeração de pessoas, não podemos estar próximo demais, mas vamos fazer
da forma correta como pede o nosso ministério. Amém, irmãos? Agradecemos em nome de Jesus. Pastor Flávio. Glória a Deus. Os irmãos aí em seus lares, sua casa, já pode estar vindo à igreja. Os irmãos que vierem de carro, se o estacionamento estiver livre, pode adentrar ao estacionamento e algum obreiro estará servindo a Santa Ceia. Lembrando os irmãos, os obreiros que vão vir na parte da tarde, não é necessário vir de terno e gravata. Somente nós aqui que estaremos no culto, mas depois do almoço nós vamos vir sem terno e sem gravata. Até às 17 horas nós estaremos aqui na igreja. E os irmãos que não puderem vir à igreja, nem de carro, nem a pé, nos avise, nós estaremos levando a Santa Ceia ao seu lar. E também hoje à noite, às 19 horas, um culto com a família, com certeza, mais um culto online, será uma bênção na sua casa, no seu lar, e Deus vai abençoar poderosamente. Presbítero Fabiano impetrando a bênção apostólica. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos. Todos digam amém.